Lúcifer é frequentemente interpretado como um ser celestial que se rebelou contra Deus. O capítulo 14 do livro de Isaías nos introduz a um ser conhecido como Lúcifer, cuja raiz latina, Lúcifer, significa aquele que traz luz. A tradução hebraica o denomina estrela da manhã. Lúcifer era representado como um ser radiante, brilhante e majestoso, sendo um anjo de alta patente na hoste celestial de Deus, ao lado de Miguel e Gabriel. Contudo, em algum momento, Lúcifer cometeu um erro grave ao se tornar tão consumido por sua própria glória, devido ao seu orgulho e desejo que tentou se igualar a Deus, resultando em sua rebelião contra o Criador. É fascinante contrastar a desobediência de Lúcifer com a submissão exemplar de Jesus. Enquanto Lúcifer, uma entidade criada, aspirava a igualar-se a Deus e falhava, Jesus, sendo igual a Deus, humilhou-se e foi eventualmente exaltado. Em Filipenses 2, verso 6, podemos ler que Jesus, mesmo estando na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus. Não se sentia no direito de tamanha desonra, demonstrando humildade. Retornando a Isaías, discernimos a razão da rebelião de Lúcifer, conforme expressa: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, verso 12. Lúcifer desejava igualar-se a Deus, manifestando arrogância em seu coração ao pensar em subir acima das estrelas de Deus e se assemelhar ao Altíssimo. Esse desejo egocêntrico levou à queda. Explorando com mais profundidade o capítulo 28 do livro de Ezequiel, deparamos-nos com uma análise detalhada desse ser infame. O capítulo é dividido em duas partes, dirigindo lamentações tanto ao príncipe de Tiro quanto ao rei de Tiro. Ao mergulharmos nos detalhes, surge uma revelação intrigante. O príncipe de Tiro era de fato um ser humano, apesar de suas alegações divinas. Contrariamente, o governante de Tiro transcendia a natureza humana, indicando a maestria de Satanás nos bastidores. A dualidade entre esses dois governantes, um humano e outro satânico, destaca a influência de Satanás nos eventos que permeiam os reinos visível e invisível. O príncipe de Tiro, embora proclamasse ser um deus, revela-se como uma figura terrena, tornando-se um mero fantoche nas mãos de forças superiores. Essa narrativa sugere uma manipulação intricada, com o governante humano sendo controlado pelas cordas do reino invisível. Essa dualidade de poderes, representada pelos governantes de Tiro, lança luz sobre as complexidades das forças que moldam os destinos tanto visíveis quanto invisíveis. A presença de um governante humano como marionete sugere uma trama sutil, onde Satanás opera nos bastidores, utilizando agentes terrenos para cumprir seus propósitos mais amplos nos domínios celestiais e terrenos. Esse enfoque revela a sofisticação da estratégia de Satanás, influenciando eventos de maneira encoberta, enquanto utiliza figuras humanas como peões em seu jogo celestial. Ao internalizar essa verdade, os eventos históricos e políticos ganham uma perspectiva renovada. No contexto bíblico, a figura do Filho do Homem é convocada a entoar uma melodia fúnebre para o rei de Tiro, conforme ordenado pelo Senhor Deus. O rei de Tiro, inicialmente descrito como o epítome da perfeição, repleto de sabedoria e beleza, destaca-se como uma figura notável que já habitou no Éden, o jardim de Deus. Sua vestimenta era adornada com uma riqueza de pedras preciosas, incluindo sônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Seus tambores e pífaros foram concebidos no dia de sua própria criação. Ezequiel 28, verso 12 e 13. Estudiosos bíblicos convergem em sua interpretação de que esse rei desempenhava um papel crucial na orquestração da adoração celestial, sendo um mestre da música. Essa habilidade transcendental não se limitou à sua existência celestial, perdurando até os dias atuais. Ezequiel 28, verso 14 e 16. Essa revelação adiciona uma camada de significado às interações entre o divino e o terreno. A influência desse rei vai além do âmbito celestial, deixando um impacto duradouro que ecoa ao longo da história. A música, que uma vez ressoou nos coros celestiais sob sua direção, continua a encantar e cativar as pessoas, evidenciando a persistência da influência celestial na experiência humana. Essa conexão entre o reino espiritual e o terreno
amplifica a compreensão das dinâmicas que moldam tanto a história quanto a cultura. Entretanto, a narrativa desvela que, apesar de sua posição como um querubim ungido para proteger, experimentou uma queda devido à presença de iniquidade dentro de si. Sua participação em práticas comerciais levou ao interior dele ser inundado por violência, resultando em sua profanação e subsequente expulsão do monte de Deus. O termo trading assume um papel significativo nesse contexto, retratando-o como um difamador, alguém que se move de um lado para outro, agitando-se de maneira secreta e dissimulada. No hebraico, essa palavra está associada a um difamador, um agitador que traz consigo insinuações e acusações falsas, revelando segredos para semear descontentamento e deslealdade. Ezequiel 28, verso 16-17. Essa revelação destaca a complexidade da queda de Lúcifer, revelando não apenas sua arrogância e desejo de igualdade com Deus, mas também sua participação em práticas comerciais que levaram à corrupção interior. O uso do termo trading sugere uma atividade dissimulada, ressaltando a natureza enganosa do querubim caído e sua habilidade de manipular e influenciar de maneira sutil e secreta. A queda de Lúcifer foi impulsionada pela soberba, que corrompeu sua sabedoria e o levou a ser expulso diante dos reis. A formosura inicial de Lúcifer alimentou seu orgulho, resultando em sua queda perante a majestade divina, como destacado em Ezequiel 28, verso 17. Essa passagem bíblica revela que sua beleza excepcional tornou-se um ponto de orgulho que o levou a rebelar-se contra Deus. A consequência desse orgulho foi a expulsão do céu e a perda de sua posição elevada na presença divina. Isso ilustra como a arrogância e a busca por igualdade com Deus levaram à queda do querubim luminoso. Qual foi o pecado original? Foi o orgulho. O pecado original não ocorreu na terra, mas sim no céu. Não se tratou de embriaguez, adultério ou mentira. Foi essencialmente uma questão de orgulho, considerado o pecado mais letal. Muitos frequentadores de igrejas podem estar distantes de cometer adultério ou embriagar-se, mas frequentemente são seduzidos pelo orgulho, muitas vezes sem plena consciência de sua prejudicial influência. Lúcifer, antes de se tornar Satanás, foi consumido pelo orgulho até o ponto de tornar-se soberbo em sua própria excelência. Esse orgulho culminou na transformação de Lúcifer em Satanás, conforme registrado em Ezequiel 28, verso 18. Nesse versículo, é mencionado que ele profanou os santuários com muitos pecados, incluindo a iniquidade de seu comércio. Deus anuncia que enviará um fogo que consumirá Satanás, reduzindo-o a cinzas diante de todos que o contemplarem. Essa narrativa destaca como o orgulho, quando alimentado, pode levar à queda e à destruição. Lúcifer desempenhava um papel vital nos céus, sendo encarregado do santo de Deus e dos serviços religiosos. Ele era o querubim responsável por guardar o lugar onde a presença divina se manifestava, além de liderar a música celestial. No entanto, à medida que seu sucesso crescia, o orgulho o envolveu, levando-o à terrível decisão de rebelar-se contra Deus. As linhas de batalha foram desenhadas no reino celestial, e Lúcifer foi expulso da presença divina, junto com os anjos que se uniram à sua traição. Esse episódio destaca como o orgulho pode corromper mesmo os seres celestiais mais elevados, resultando em consequências devastadoras. Ironicamente, Satanás provocou a queda da humanidade, utilizando a mesma motivação que causou sua própria ruína. O livro de Gênesis relata como ele se disfarçou como uma serpente e adentrou o jardim do Éden, enganando Eva e a levando à desobediência e rebelião. Essa narrativa serve como um registro da decepção e queda, revelando como a serpente, conhecida por sua astúcia entre todos os animais, persuadiu Eva a buscar o fruto proibido, consequentemente levando seu marido à desobediência. Este episódio enfatiza a persistência de Satanás em utilizar táticas enganosas para desviar a humanidade do caminho da obediência a Deus. A estratégia inicial de Satanás foi questionar a palavra de Deus de forma sutil, não por meio de uma negação direta, mas fazendo uma pergunta astuta a Eva. Ele procurou semear dúvidas sobre a confiabilidade da palavra divina, questionando se Deus realmente havia proibido que eles comessem de qualquer árvore no jardim. O objetivo era criar incerteza na mente de Eva, minando a confiança na clareza das instruções divinas.
Essa abordagem demonstra a astúcia de Satanás ao atacar a fundação da confiança humana na palavra de Deus. Após semear dúvidas, Satanás avançou para a próxima fase de sua estratégia, difamando o caráter de Deus. Ele assegurou à mulher que, ao consumir o fruto proibido, não enfrentariam a morte, mas, pelo contrário, tornar-se como Deus, adquirindo o conhecimento do bem e do mal, seria acima de tudo e de todos. A insinuação de Satanás era de que Deus os mantinha em uma posição inferior àquela que mereciam, restringindo-os de alcançar seu verdadeiro potencial. Ao desacreditar a mensagem divina, Satanás procurava criar uma narrativa distorcida sobre o caráter e as intenções de Deus, minando a confiança de Eva na bondade e na sabedoria divina. Na terceira etapa, Satanás apresentou a Adão e Eva a mesma razão que o impulsionou à sua própria queda: a esperança de alcançar igualdade com Deus. Ao declarar que, ao comer do fruto proibido, seus olhos seriam abertos, tornando-os semelhantes a Deus, ele insinuou que não precisariam mais depender de Deus. A sugestão era que poderiam alcançar um destino superior por seus próprios meios. Essa tentação refletia a mesma que levou à queda de Satanás quando proclamou: "Eu me farei semelhante ao Altíssimo." Isaías 14, verso 14. Ao oferecer a ilusão de independência divina, Satanás buscava seduzir Adão e Eva a desobedecerem, seguindo o mesmo caminho que ele próprio havia trilhado na rebelião celestial. A transgressão de Adão, portanto, foi uma reprodução fiel do erro de Satanás. Ambos foram criados em um nível específico que Deus abençoou, designou e ordenou. No entanto, ao buscar uma posição mais elevada por conta própria, ambos caíram. O ditado "quem se exalta será humilhado", Lucas 14, verso 11, aplica-se de maneira opinante a essa situação. Tanto Satanás quanto Adão, ao cederem à tentação do orgulho, experimentaram a queda de suas posições designadas, aprendendo que a busca egoísta por uma grandeza além do que Deus ordenou resulta em humilhação e perda da comunhão divina. Essa narrativa nos alerta sobre os perigos da soberba e nos convida a escolher a humildade e a obediência diante do plano divino estabelecido. No entanto, a narrativa conclui destacando que, no desfecho, a luz da verdade e do amor sempre prevalecerá sobre as sombras do orgulho e da desobediência. Assim como o arcanjo Miguel se opôs a Lúcifer, a redenção e a graça divina possuem a última palavra na história cósmica. A exortação ressoa forte: que escolhamos a humildade sobre o orgulho, a obediência sobre a rebelião, buscando nosso caminho de volta para a luz e a comunhão com Deus. Em meio às tentações, que a sabedoria seja a bússola que nos guia, e que a promessa da esperança e restauração seja o farol que orienta nossos corações em direção à redenção divina. Compreendemos que a história de Lúcifer e a queda da humanidade nos apresentam lições profundas sobre os perigos do orgulho e da desobediência. Em meio a cenários celestiais e terrenos, vislumbramos a trama do ego inflado que levou à queda de anjos e homens. Encerro este vídeo com gratidão pela sua companhia nesta jornada de descobertas e reflexões. Se a queda de Lúcifer e da humanidade tocaram você de alguma forma, convido-o a fortalecer nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Deixar o seu like se apreciou o que foi compartilhado aqui e compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessas narrativas. Agradeço sinceramente pela sua atenção e envolvimento. Até breve.